Fala pessoal, tudo bom com vocês? Vamos para mais uma aula de eletrônica básica? Essa é a nossa segunda aula, então nós vamos hoje aprender o conceito de energia potência, ok? Então, para começar, a gente sempre ouve falar de energia como uma fonte de algo que vai dar energia, vai dar algo de força, né, para algum outro circuito, para algum outro equipamento, e isso parece que fica um pouco, digamos assim, etéreo, fica assim no ar, a gente não sabe o que quer dizer isso, né? Da onde vem essa energia? Da onde vem essa força, né? Energia nada mais é do que uma capacidade que algum dispositivo tem de entregar trabalho para aquele circuito. Então, uma bateria, por exemplo, ela tem dentro dela placas químicas que estão arranjadas de certa forma que ela consegue entregar elétrons para aquele circuito ao qual ela vai ser conectado. O problema, né, é que essa bateria ela tem uma quantidade finita de elétrons que ela vai entregar. Ela tem uma quantidade limitada de energia. Ela não é uma bateria infinita. Ela não é uma bateria que vai sempre estar entregando para o resto da vida dela, né? O resto da nossa vida. Não, não. Ela tem uma quantidade e aquela quantidade é fixa. Então, sempre que a gente olha, eu vou pegar na internet e vou colocar aqui uma imagem para vocês também na edição. A gente olha uma bateria, ela vem escrito alguns valores, e um valor que mais chama atenção é algo nessa ordem, de 1800, 1500, 1200, 2000 e alguma coisa, miliampere hora. Então, se vocês lembrarem da nossa primeira aula, né, a gente viu que miliampere é a unidade de corrente, né? E hora é uma unidade de tempo, o que significa que essa pilha é capaz de entregar 1800 mA durante uma hora. Ou seja, se eu conectei num circuito que puxa dessa bateria exatamente, que consome dessa bateria exatamente 1800 miliamperes, esse circuito vai ficar ligado por uma hora. É simples assim. De certa forma, esse valor pode ser proporcional quando nós alteramos os valores de corrente. Por exemplo, se eu consumir 900 mAh, 900 mA, né, o que tende a acontecer? Isso aqui, provavelmente, a maioria das baterias se comporta linearmente dentro de uma certa faixa. O que quer dizer linear? Então, se eu reduzir aqui duas vezes, a metade, então eu aumento duas vezes a hora. Então, ele provavelmente vai ficar ligado por 2 horas. Da mesma forma que a gente pode dizer aqui, se ele ficar consumindo 450 mA, esse meu circuito vai ficar ligado por 4 horas. Entenderam a lógica? Então, ela é bem simples assim, né? Alguns pontos aqui têm que ser considerados, né? Por exemplo, eu tenho que estar consumindo essa corrente de forma contínua, eu não posso ter picos de corrente, eu tenho que estar numa temperatura estável, eu não posso estar nem muito frio nem muito quente, porque a bateria, principalmente a de níquel cádmio e a níquel metal hidreto, que são as mais comuns de pilha do tipo AA e o tipo AAA, elas são muito suscetíveis à temperatura, ao quanto de carga que ela foi recarregada, né, ao tempo de uso dela. É uma bateria que eu já tenho há mais de 2 anos, mais de 3 anos. Então esses 1800 mAh dela não são mais verdadeiros. E esses 1800 provavelmente depois de 2 anos caíram para uns 1600 talvez, 1500 até. Depende muito do quão usada ela foi, né? Do quão exigida ela foi ao longo desse tempo. Entenderam? Então esse é um princípio relativamente simples que a gente utiliza na eletrônica, que é a respeito de energia das baterias. E dentro desse conceito, a gente também pode puxar para o conceito de potência, né? Então aqui a gente falou de energia,
Eu vou abrir uma nova página aqui agora para falar de potência. Então, falando de potência, o que nós podemos analisar? Então, nós temos na nossa aula passada, que nós estudamos, o cálculo de corrente para um LED num pino de saída do Arduino. Perfeito? Então, a gente calculou que um pino de saída, né, a gente até pegou o pino 13 de exemplo, ele ia para um resistor, ia para um LED, e aqui ia sendo aterrado. Ok? Simples. Essa saída aqui, a gente calculou para que ela fornecesse 5 mA no máximo. Com isso, a gente sabia que a saída do Arduino ela é de 5 volts, e isso nós calculamos que o resistor deveria ser de 1 kΩ. Ok? Então, qual que é a potência que o resistor ou que esse circuito está consumindo nesta configuração? A potência ela é dada por uma formulazinha que chama P igual a V vezes I. Ok? P é a de potência, que ela é dada em watts, é o W. O V nós já sabemos, que é o volt, e o I nós já sabemos que é o ampere. Ok? Então vocês já ouviram falar dessa unidade watts, certo? Ah, tal televisão tem tantos watts, o chuveiro tem tantos watts, né? Ah, tal coisa consome muito porque é uma potência muito alta, de tantos 1000 watts, né? Então a gente já sabe que algo que tem muitos watts possui um consumo muito alto. É porque se a gente analisar a fórmula, a gente já conclui isso. Para que esse P tenha um valor muito alto, ou o V tem que ser alto, ou o I tem que ser alto. Qualquer um dos dois que fique alto, o P vai ser junto, porque eu estou multiplicando aqui. E tudo número alto que multiplica vai para cima o resultado, perfeito? Muito simples de concluir isso. Então, nesse caso, é fácil analisar que para a gente descobrir qual que é a potência do Arduino, basta multiplicar aqui o meu V, que vai ser 5 volts, que é a saída do Arduino, vezes a corrente que ele está fornecendo, que é 5 mA. Ok? Só que aqui é mili, né? Então, o nosso P vai ser igual a 25 miliwatts. Perfeito? Muito simples, não? Nesse caso, o nosso resistor ele tem que ser capaz de dissipar essa potência, 5 miliwatts. A maioria dos resistores eles são vendidos com 1/8 de watt ou 1/4 de watt. Desses resistores mais simples, 1/8 vai ser 125 miliwatt, né? E 1/4 de watt vai ser 250 miliwatts. O que nós estamos bem tranquilos se a gente usasse o de 1/8, né? Já seria 5 vezes mais do que o circuito vai dissipar. Perfeito? Então é muito simples essa questão e esse conceito de potência. Lembre-se sempre que a potência, o que ela é? No fundo, ela é aquela, digamos assim, a reação que um componente está tendo ao passar da corrente por ele, né? Então, se a gente tivesse uma mega sensibilidade nos dedos e ao colocar o dedo nesse resistor enquanto ele estiver ligado, o Arduino estiver fornecendo corrente, esse resistor ia dissipar um pouquinho de calor, que seria essa potência sendo dissipada. O LED, como que ele dissipa a potência? Através da luz. A luz é um efeito da potência dissipada. Então, a gente pode analisar isso também por outros equipamentos. O chuveiro, como que ele dissipa? Esquentando a água. É uma resistência calculada propriamente para esquentar e dissipar a potência, transformar aquela energia elétrica em energia térmica, e aquela água vai ser esquentada pela resistência. Entenderam? Então é bem simples, é bem fácil de fazer essas contas, principalmente aqui no nível do Arduino.
A gente não precisa se preocupar tanto com as potências de resistores, porque a maioria dos casos a gente vai estar trabalhando com potências pequenas. Alguns outros pontos, eu vou atentar isso nas próximas aulas, a gente precisa se atentar, correntes para motor e, por exemplo, talvez um servo ou outro que a gente precisa fazer uma adaptação de níveis de corrente. Por exemplo, a maioria dos motores DC, eles possuem uma corrente em torno de 200 mA. O motor vai puxar isso. E o Arduino, ele tem um limite máximo de 40 mA. Então como que eu vou ligar um motor diretamente no Arduino? Não tem como. E aí a gente vai precisar fazer uma interface, uma placa que vai fazer esse meio de campo entre o Arduino e o motor. E a gente vai aprender isso nas aulas futuras. Ok, gente? Então essa foi a segunda aula, uma aula bem mais simples a respeito de potência e de energia. Espero que tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, coloquem aí nos comentários e continuem seguindo o canal. Valeu, um abraço e até a próxima aula.